Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É, Estamos no nosso direto hoje, quinta-feira, e vamos compartilhar da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, aleluia, no capítulo 7, o verso 38. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 7, versículo 38. Estaremos então meditando na palavra do Senhor. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Lucas 37, verso 38. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-lo e a derramar perfumes sobre ele. Palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, verso 38. Deus glorioso, Deus maravilhoso, te honramos e te agradecemos pela infinita graça e misericórdia que o Senhor nos tem concedido. Nessa noite, fale conosco, fale aos nossos corações. Queremos mais uma vez ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos falar dos benefícios de se estar aos pés de Jesus. Benefícios de se estar aos pés de Jesus. A palavra do Senhor conta que ao sair de Jericó, Jesus vai até Betânia, aonde Lázaro e suas irmãs moravam. E diz que era exatamente 6 dias antes da Páscoa, quando Simão, o leproso, convidou Jesus para um banquete. E convidou não só Jesus, mas também as pessoas que acompanhavam a Cristo, né? As pessoas que andavam com Jesus, ou seja, os seus discípulos, algumas pessoas que o seguiam também, aqueles que na altura estavam com Jesus. E diz a palavra do Senhor que Marta atendia aos convidados e Maria ouvia a palavra do Senhor. Maria ouvia atentamente aquilo que Jesus falava. E a palavra do Senhor em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Marta atendia aos convidados. Maria estava na presença de Jesus, ouvindo e aprendendo dos ensinamentos de Jesus e conhecendo a verdade trouxe dentro do coração dela o desejo de mudar, o desejo de ser uma mulher melhor, o desejo de ser uma mulher segundo o coração de Deus, porque Mateus e Marcos falam desta mulher que ungiu Jesus como uma anônima. Mateus fala apenas a mulher, Marcos fala apenas a mulher, você vai encontrar em Mateus 26 e em Marcos 14. Quando Lucas vem falar dessa mulher, já fala a mulher pecadora, ou seja, Lucas vai enfatizar quem realmente era aquela mulher. Era uma mulher pecadora, era uma mulher que precisava do perdão do Senhor. Mas quando João vai falar dessa mulher, João vai ser mais explícito. João fala que, afinal de contas, era a família de Lázaro que organizou o banquete. Você vai encontrar em João 12. Está a dizer que a família de Lázaro organizou um banquete de gratidão. Afinal de contas, no cenário, no capítulo 11, Lázaro havia sido ressuscitado por Jesus e com certeza a família estava agradecida e organizou o banquete onde Marta preparava a comida, organizava a comida, e Maria estava ouvindo os ensinamentos de Jesus, quando de repente ela sai e entra com um vaso de alabastro. Ela sai e entra com um desejo ardente de mudança, porque afinal de contas Lucas já declarou que era uma mulher pecadora, ou seja, uma mulher que não tinha uma conduta aceitável, e muitos deduzem que era prostituta.
possa ser, né? E o que a Bíblia relata é que era pecadora. E nesse sentido, a palavra do Senhor vai dizer que quando ela entra na presença de Jesus com o seu vaso de alabastro, quando eu leio essa passagem, eu vejo a intenção nessa mulher de mudar. O desejo ardente nessa mulher de mudar. Ela sai e entra com um vaso de alabastro. Ela não se apresenta de mãos vazias. Quando nós queremos mudar, nós damos alguma coisa. Quando nós queremos mudança, nós apresentamos alguma coisa. Essa mulher pegou no seu vaso de alabastro e continha um perfume caríssimo. Era caro demais. Era caro, que os evangelhos, alguns deles vão enfatizar que valia 300 denários, era o valor de um salário de um ano, de um salário base de alguém. Então aquela mulher não pegou algo que não tinha valor. A intenção dela mudar, a intenção dela ser restaurada era tão grande que ela se apresentou a Jesus com alguma coisa. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais valor, que era o seu vaso de alabastro, e a palavra do Senhor diz no versículo que eu li que ela se prostrou aos pés de Jesus. Aleluia. E o tema da nossa mensagem é benefício de se estar aos pés de Jesus. Quando nós nos apresentamos aos pés de Jesus, nós não saímos da mesma forma. Quando nós nos apresentamos na presença de Jesus, nós não saímos da mesma forma. Essa mulher, ao se prostrar aos pés de Jesus com o seu vaso de alabastro, ela estava cumprindo o que diz em Filipenses 6, ou 4, verso 6. Não andeis ansioso de coisa alguma. Antes, porém, sejam apresentados a Deus. A tua ansiedade apresenta a Deus em forma de oração, em forma de súplica e em forma de ação de graça. Essa mulher estava em sincronia com o que o Paulo escreveu em Filipenses. Ela sabia, eu quero algo do Senhor, eu preciso mudar, a minha conduta não é a mais aceitável, eu preciso ser alguém diferente. Então, eu não vou reclamar, não vou andar ansiosa, eu vou me apresentar a Ele. Ela chorou, diz a palavra do Senhor, que ela prostrada chorou. Aleluia. Quando nós choramos, nós estamos a expressar algum sentimento ou de tristeza ou de alegria. Porque há pessoas que quando conseguem um emprego choram emocionados porque é algo que tanto desejavam. Mas no caso dessa pecadora, ela chorava de tristeza, chorava de angústia, chorava mostrando para o mestre o desejo ardente de mudar, o desejo ardente de ser alguém diferente, o desejo ardente da sua história ter uma reviravolta. E a palavra diz que ela se prostrou, se humilhou e começou a chorar. Aleluia. Ela começou a chorar e pegou naquele vaso caríssimo, amado. Eu estou a falar de algo material. Ela pegou no vaso de alabastro que continha um azeite caríssimo e ela quebrou aquele vaso na cabeça de Jesus, ungiu ao Senhor Jesus, porque ela estava dizendo, Senhor, o que eu tenho de material não significa nada se eu não tiver o Senhor. O que eu tenho não significa nada se o Senhor não estiver na minha vida. Então eu vou abrir mão daquilo que eu tenho, porque eu quero receber o Senhor na minha vida. Eu vou abrir mão daquilo que eu tenho, porque eu quero uma mudança na minha história. E diz que ela derramou aquele vaso na cabeça de Jesus, ungiu o Senhor Jesus e prostrada ela chorava e com o seu próprio cabelo ela enxugava as lágrimas do mestre. Com o seu próprio cabelo ela enxugava o cabelo do mestre. Com o seu próprio cabelo ela enxugava as partes que ela molhou. Amada, aquela mulher estava prestando uma adoração sincera ao Senhor. Aquela mulher estava prestando uma adoração verdadeira ao Mestre. Ela estava dizendo, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro diante dos teus pés. Porque depois desta palavra eu não quero sair do mesmo jeito. Depois dessa palavra eu não quero ser a mesma mulher. Depois dessa palavra eu não quero continuar
do mesmo jeito. Amado, quando nos apresentamos na presença do Senhor, quando nos prostramos aos pés de Jesus, não saímos do mesmo jeito, não somos as mesmas pessoas. Quando nos curvamos diante do altar do Senhor, nós não saímos do jeito que entramos. Aquela mulher estava atenta às palavras do Senhor e a palavra lhe confrontou, a palavra gerou mudança nela. Por isso é que quando ela decidiu adorar, ela adorou de todo o coração, ela adorou com toda a intensidade, ela adorou com toda a verdade, e aquela adoração chamou a atenção do Mestre, aquela adoração atraiu a atenção do Mestre. Quando você e eu nos adoramos ao Senhor com todo o nosso coração, nós chamamos a atenção do Mestre. Mas do mesmo jeito que você chama a atenção do Mestre, você também chama a atenção daqueles que não adoram. Você também chama a atenção daqueles que não estão na mesma fé. Você também chama a atenção daqueles que não têm compromisso com o reino. O curioso nessa história é que enquanto ela adorava, Mateus vai falar que enquanto ela adorava, enquanto ela se prostrava, enquanto ela abria o seu coração, enquanto ela declarava o seu amor ao Senhor, enquanto ela declarava a sua verdade, enquanto aquela mulher se prostrava diante da presença do Senhor, Mateus vai falar que os discípulos ficaram indignados. Mas quando eu fui para Marcos não fala que foram os discípulos. Marcos falou que alguns dos que estavam naquele banquete ficaram indignados. E quando eu entro para Lucas não fala nem dos discípulos, nem de algumas pessoas. Lucas fala que o próprio Simão, o leproso, aquele a quem convidou a Cristo, pensava no seu íntimo. Ele não abriu a boca para declarar, mas ele dizia, se ele fosse realmente profeta, saberia que essa mulher que está aos seus pés é uma mulher que não tem uma boa conduta, que não tem uma boa índole. Ele saberia que essa mulher que está chorando aos pés dele é uma mulher que tem uma má vida. E Jesus sabia, porque Jesus é Deus e ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo aquilo que você pensa, que você fala, tudo aquilo que você imagina. Mas, amado, João falou algo que Mateus, que Marcos, que Lucas não falaram. Enquanto Mateus fala que os discípulos ficaram indignados, o discípulo do amor, ele é específico. Ele fala que Judas o Iscariote, ele se indignou. E eu tenho certeza que Judas influenciou a outros também para se indignarem com ele. Amados, cuidado com aquele que não está na mesma fé com você. Cuidado com aquele que não crê do jeito que você crê. Cuidado com aquele que está no mesmo barco, mas não adora o mesmo Deus. Cuidado com aquele que anda contigo, veste a mesma roupa contigo, fala o que você fala, mas não está conectado com o seu. Aquela mulher estava preocupada em adorar, aquela mulher estava preocupada em buscar a face do Senhor, e lá estava Judas. Senhor, é um desperdício. Nós poderíamos pegar esse azeite, vender e dar para os pobres, mas na verdade Judas não estava interessado com os pobres, porque ele era ladrão, ele já roubava das ofertas, ele estava interessado com o seu próprio proceito, com a cobiça dos seus olhos. Amado, Judas não estava interessado em ajudar ninguém, mas essa mulher, ela não parou de adorar, ela não parou de se prostrar, só porque algumas palavras eram contrárias, só porque alguns olhares eram contrários. Ela tinha um foco, ela tinha uma determinação. Eu quero ser perdoada, eu quero restauração, então eu não vou olhar para aquilo que as pessoas ao meu redor falam. Amado, quando você e eu nos encostamos aos pés de Jesus, existem benefícios que homem nenhum na terra pode dar, existem benefícios que homem nenhum na terra pode conceder, algo que só vem do alto, algo que só vem do céu, algo que só Deus pode dar. E aquela mulher sabia, eu já tenho uma fama, eu já tenho um mau testemunho, eu preciso algo diferente, algo que eu não
encontrei de Marta, algo que Lázaro não conseguiu me dar, mas algo que eu sei que Jesus poderá me dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a mulher continua a adorar. E em Lucas, que é o texto que eu li, Lucas 7, no diálogo, Jesus sabe o que Simão está pensando. Aleluia. E Jesus fala, Jesus fala, vocês ficam muito preocupados. Vocês nem sabem, Simão, você me convidou aqui na tua casa, mas você nem óculos me deu. E essa mulher está fazendo algo que você não fez. Você nem me preparou, você nem adorou, você não me ungiu. E por causa dessa ação dessa mulher, por causa do que ela fez, os pecados dela estão sendo perdoados. Aleluia! Pecados perdoados. Quando você e eu nos prostramos diante da presença do Senhor, primeiro nós temos os nossos pecados perdoados. Aleluia! Os pecados dessa mulher foram perdoados. Amado, nunca você vai se apresentar na presença do Senhor em espírito e em verdade e os seus pecados não serem perdoados. Deus perdoa os nossos pecados. Quando você se prostra na presença do Senhor em espírito e em verdade, Deus perdoa os teus pecados. Quando você aprende a abrir mão das coisas materiais, porque ela precisou abrir mão daquele perfume que continha naquele vaso, ela precisou se desprender. Deus disse, eu vou perdoar os pecados dela. Porque ela chora com verdade, ela me adora com sinceridade, ela está prostrada aos meus pés. Então eu vou perdoar os pecados dela. Quando você se apresenta diante dos pés de Jesus, Ele perdoa os teus pecados. Segunda coisa, segundo benefício, e hoje eu vou falar apenas de dois. Quando você e eu nos apresentamos na presença do Senhor, aos pés de Jesus, nós temos a nossa vida completamente restaurada. Aleluia! Não somos mais os mesmos. Aquele ladrão já não é olhado como ladrão depois de se prostrar aos pés da cruz. Aquela prostituta já não é vista como prostituta quando se prostra aos pés da cruz. Não deixa que os olhares alheios roubem a tua adoração. Você tem um foco, você tem um alvo. Eu vou me prostrar nessa quarentena, amado. Aproveita e se prostra, aproveita e busque mais, aproveita e adore ao Senhor, aproveita e se desfaça das coisas que te roubam a adoração. E você vai ter seus pecados perdoados, você vai ter a sua vida restaurada. Essa pecadora Maria teve a sua vida restaurada. Você e eu também podemos ser restaurados. Vamos apenas nos prostrar aos pés da cruz. Aleluia. Se prostra aos pés da cruz. Vilares Pálido, obrigado por estar aí em direito. Meu amado pastor Isaac Lufungula, obrigado por acompanhar. Você que me acompanha do outro lado, eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração como falou ao meu. Se você não começou esse direto, você depois vai recomeçar e ver a pregação completa. Foi curta e objetiva, mas eu tenho a certeza que você foi restaurado através dessa palavra. Que Deus possa abençoar você. Que você possa compartilhar essa palavra. Que você possa perceber que é com verdade, é com renúncia, é com quebrantamento que nós encontramos em Deus os nossos pecados perdoados e a nossa vida restaurada em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você. Tenha uma quinta-feira super especial. Compartilhe esse vídeo. Ajude pessoas através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Sábado, 22 horas, estaremos novamente aqui em um curto espaço de tempo, compartilhando da palavra do Senhor. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.